Olá, lindona, ei, lindão. Você já deve ter se perguntado, tá, Suyan? Mas e esses acordos claros que você fala tanto no segundo encontro? A gente fala muito sobre os acordos claros, principalmente no final do segundo encontro, quando a gente está falando das atividades. E a atividade para esse encontro é exatamente essa, que eles possam fazer acordos claros. Óbvio que a gente fala de outras atividades e cada um deles vão ter suas atividades individuais, como eles também vão ter as atividades em conjunto. A atividade em conjunto, pelo menos na grande maioria dos atendimentos até então, é muito importante que você passe essa atividade nos acordos claros. Tá, Suyan? Mas o que são esses acordos claros? Quando eu entendo, atendo e respeito as necessidades, as minhas necessidades, do meu funcionamento, e eu consigo entender, atender e respeitar o funcionamento da minha parceria e vice-versa, fica muito mais fácil de fazer acordos. E aqui não é só aquele combinado que alguém vai lá e quebra, não é só aquela promessa também que acaba sendo quebrada. Não é. Não, é quase que. Sabe aquele acordo que você vai lá e lavra em cartório? Enfim, a palavra acordo aqui vai trazer essa conotação de muito mais seriedade. Por quê? Num acordo sólido, que de fato existe comprometimento, um vai fazer sua parte e o outro também. Esse acordo ele só é válido quando ambos estão fazendo cada um a sua parte. Eu costumo dizer o seguinte, que relacionamento de casal, para ser 100%, cada um precisa dar a sua parte. 50% de um, 50% de outro. Cada um vai contribuir com a sua parcela. É importante que cada um, né, dessa parceria dê 100% dos seus 50% nessa dinâmica relacional. E quando eu falo sobre acordo, eu falo em dar 100% também no comprometimento com esses acordos. É importante que eles entendam da responsabilidade que tem aqui. A partir do momento que eu cumpro com a minha parte, eu sei que o outro vai cumprir também. E a partir do momento que o outro cumpre, ele sabe que eu também vou cumprir. E é importante que esses acordos contemplem as habilidades um do outro. É importante que esses acordos venham, inclusive, para ajudar a levar aquele traço que muitas das vezes foi podado, castrado ou que está na dor para o recurso, para a sua potência. E você, quanto parceria, você, como terapeuta, ajudando esses dois que vão estar na sua frente, você tem aí o que a gente chama de faca e queijo na mão, né? Para na hora de fazer um acordo, não somente contemplar aquilo que é fácil, mas também ajudar o outro naquilo que é debilidade para ele. E aí eu vou trazer também aqui alguns exemplos bem práticos do que seriam esses acordos do casal. E vou falar exemplos não somente de atendimento, mas vou trazer suposições aqui. Mas vou focar em atendimento. Vamos lá. Vocês viram, por exemplo, no Douglas e na Daniele, que está lá na área de membros, né, na biblioteca de atendimentos, que o Douglas vinha com o psico dele um pouco castrado e que ele precisava ter liberdade para fazer do jeito dele. Que ele precisava ter liberdade para ter controle em um ambiente e uma função. E quando a gente faz, assim, sugere esse acordo entre eles, a gente faz com que eles possam olhar para algum lugar em que ele possa controlar sem interferência dela e para uma função em que ele também possa demandar o controle sem nenhuma interferência dela e vice-versa, porque ela também, enquanto rígida, precisava de ter uma área em que, uma função e um ambiente em que ela também pudesse exercer o controle sem que ele botasse o bedelho mesmo, né? Esse é um exemplo meio que acredito que pega na maioria das relações que tem psico e rígidos.
Então, isso é um acordo que é importante. Você pegando esses traços, né, pessoas com picos assim, que você olhe para sugerir isso, para que eles depois vão, possam decidir. Por exemplo, ele mencionou que quando ele estiver cozinhando, ele não quer interferência dela. Ele prefere que fazer aquilo sozinho e do jeito dele, ter liberdade para fazer do jeito dele. É uma das coisas que o psico mais gosta. E ele gosta, inclusive, de ser elogiado depois, né? Ele deixou isso bem claro no atendimento. Então, deixa para elogiar, inclusive, na frente das visitas, se estiver fazendo um jantar ou um almoço para o pessoal, né? Ela entendeu que o funcionamento para ele, para o pavão ficar todo feliz, é inclusive o elogio em que as outras pessoas estejam perto, né? Isso foi um exemplo de um atendimento, mas existem vários outros acordos que o casal precisa fazer. Nós tivemos, inclusive, um acordo um exemplo de acordo de casal, né? Um acordo que foi feito na época da validação da ferramenta. Foi gravado esse encontro desse casal apenas para nós, porque na época a gente estava, né, confeccionando a didática, né, do protocolo Cure, construindo relacionamento irresistível. E nós tivemos algo bem parecido entre esse casal. Que ele também queria essa liberdade para fazer do jeito dele, e ele era um psico que vinha sido castrado desde a infância. Desde a infância. E outra coisa foi com relação ao trabalho, porque ele adorava vê-la brilhar, mas ele é aquele psicorrígido que deveria ter os holofotes sobre ele. E aí eles trabalhavam juntos. Ela levou a empresa sozinha e ele partiu para uma outra área em que ele voltou assim a brilhar, voltou inclusive a gostar de desafios, coisa que ele não estava gostando mais. Foi bem importante. É uma pena a gente realmente não estar podendo compartilhar com vocês, porque foi sob um acordo de que seria gravado apenas para que a gente pudesse estar realmente revendo e crescendo e acrescentando coisas ali. Mas foi muito importante perceber o quanto aquela dinâmica daquele psico estava sendo castrado. E quando ele percebeu isso, o quanto ele amou ser desafiado, amou brilhar, amou poder. E como foi bom e eles perceberem isso enquanto eles estavam fazendo acordo entre eles. Eles, inclusive, eram donos de um salão de beleza, né? Era uma empresa que eles tinham anteriormente. E lá ele brilhava tanto quanto ela. Só que depois, quando eles foram para uma outra área, migraram, pivotaram para uma outra área totalmente diferente, em que ela brilhava muito mais e ele ficava ali sobre os bastidores, só que não tem nada a ver com a praia dele, não tem nada a ver, não é a praia quanto dom, quanto aprendeu e pode fazer, porque no aprendizado ele realmente ele poderia e fazia. Mas o rígido e o psico dele que precisava brilhar, quando aconteceu isso em outro lugar, ele voltava para casa se sentindo, uau, eu fui lá fora, eu fiz, eu consegui, eu vendi, eu fiz. Ainda mais na parte de vendas e também na execução. Putz, a gente pegou os dois maiores picos dele. E isso foi porque eles fizeram um acordo e perceberam, olha, realmente, deixa eu continuar aqui, você pode continuar nesse outro lado aqui, porque isso aqui é comigo, eu tô brilhando aqui, tá legal, mas você aqui vai ter mais liberdade para poder voar e brilhar e aparecer, enfim. Acordos claros do casal. Agora, quais são os outros acordos que você pode sugerir, mas que eles é quem vão definir sempre? Você pode sugerir, explicar o que são esses acordos, mas você jamais pode dizer para o casal qual é, ou quais são, ou como deve ser. Isso vai vir de comum acordo, extremamente consensual, e essa decisão sobre o que eles vão fazer, deixar de fazer a partir de então, baseado nas informações que eles vão ter desse gráfico, desse encontro, pertence a eles. Uma das coisas que eu falo muito em grupos, né? Quem me segue aí, que já está comigo desde os grupos, principalmente Sexualidade Superpower, foi quando eu falo sobre isso. Os acordos do casal sobre todas as demandas, inclusive as demandas que envolvem a sexualidade e a intimidade, são acordos inerentes apenas ao casal.
Ninguém tem autorização de colocar o dedo. Nós podemos sugerir, nós podemos clarear, nós podemos trazer uma ideia do que é, porque talvez eles nunca tenham falado sobre isso, talvez eles nunca tenham entendido o que é isso, ou muito menos nunca tenham imaginado que isso era uma necessidade para um relacionamento melhor, um relacionamento mais saudável, tá? Então a gente vai explicar, a gente vai orientar, a gente vai sugerir, mas eles é quem precisam fazer as escolhas quanto àquilo que é inerente a eles, baseado nas informações que eles trouxeram do segundo encontro, tá? Outra coisa que é importante entender com relação a acordos claros. Exemplo que muitas das vezes acontece. Por exemplo, por exemplo. Se precisar, você corta, Rosana. Ah, uma mulher que precisa, com uma zoca muito alta, que precisa de ter mais tempo para si, o tempo de caverna. Ou uma mulher que tenha um esquizoide muito alto, que precisa do tempo da caixinha do nada, né? De isolamento para estar na caixinha do nada, para desopilar. O mesmo acontece com o homem, enfim, qualquer uma das parcerias que tenham esses picos altos e que precisam desse tempo para si. Isso também é um acordo que o casal pode fazer. Por exemplo, chegou do trabalho, um homem com uma esquizoidia muito alta, olha, amor, olha só, é importante que eu tenha um tempo de desconexão, porque no trabalho não tem como eu ficar sem encontrar com pessoas, sem interagir com pessoas, e eu preciso desse tempo da caixinha do nada, do desopilar. E não é que eu não queira ter tempo com você, eu só preciso desse tempo, nem que seja 15 minutos. Então eu vou tomar um banho, óbvio, vou te cumprimentar quando cheguei e tudo, vou tomar um banho e eu vou, sei lá, pro game, eu vou pro fazer, sei lá, vou ler, vou fazer jardinagem, vou correr, como já aconteceu, por exemplo, um esquizoide rígido, que ele gosta mesmo e ele falou, eu preciso de um tempo de corrida, então eu chego em casa, boto o tênis e saio, troco a roupa, o tênis e saio para correr. Que é automático, eu não penso em nada, então eu só corro. E quando eu chego em determinado lugar, eu penso, meu Deus, agora tem que voltar. E aí volta. Eu lembro desse cliente que ele falou, Sofia, eu só entendi que aquilo realmente era tão importante para mim no dia e como era tão automático no dia que eu cheguei num lugar, eu falei assim, meu, agora eu vou pegar um Uber para voltar porque tá muito longe. Que ele só correu, 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 eu lembrei até do Forrest Gump. Então é muito importante. Sim, aí olha que interessante foi com esse cliente, por exemplo, que ele chegava em casa e ele tinha esse hábito, né, que para ele era literalmente uma higiene mental e ele não entendia por quê. Mas entender menos ainda era a esposa dele, porque achava que ele já passava o dia todo fora, ele chegava, mal cumprimentava ela e já ia correr para depois chegar, e às vezes ela estava cansada com a rotina de casa, com filhos e etc. E às vezes a dupla jornada, porque ela também trabalhava de casa. Ela estava exausta de um todo e ela queria ter um tempo com ele, né? E ele, naquele momento, só pensava em desopilar. E quando ela entendeu o funcionamento dele, ela, nossa, agora eu tô entendendo. Ele não tá fugindo de mim, ele não tá fugindo da família e dos filhos, ou ele não tá querendo, porque na cabeça dela ele chega, ele não tá nem aí para mim, para os filhos, para a família, ele não quer nem ficar em casa. Não era isso, na verdade, ele só precisava liberar isso tudo lá fora para chegar inteiro em casa, com os 5 traços no recurso, porque o esquizoide dele tinha sido muito requisitado no trabalho. E era realmente totalmente diferente. Ela chegou a mencionar, nossa, Suyan, agora eu entendo, o dia que ele não corre, ele fica muito estressado, ele me dá patada, devo ficar assim, o que que eu fiz? Então é muito, muito, muito importante que vocês entendendo a dinâmica relacional do casal, trazendo esse entendimento para eles, que você faça a proposta desses acordos claros para que eles possam entendendo de forma consensual, eles possam fazer os acordos que fiquem melhores para eles, para as dinâmicas, para a dinâmica relacional deles. Vai ser realmente de muita valia para ambos. Para a dinâmica do casal vai ser muito importante. Lembrando que esses acordos eles não vão contemplar apenas a dinâmica relacional do casal dentro de casa. Se é um casal que trabalha junto,
Se é um casal que, por mais que não trabalhem juntos, mas que a, a dinâmica deles, se lá no trabalho esse homem ou essa mulher não está sendo respeitado nos seus traços quanto aquilo que é recurso neles, e eles entendendo que isso é necessário para que quando ele chega em casa ele esteja bem, ou ela esteja bem, você trazendo clareza, propõe também, sabe? Fala para eles que façam esses acordos dentro do seu ambiente de trabalho também. Independente se ele trabalha ou não com a parceria, né? Independente. Como eu falei, de repente um esquizoide que não está ali querendo interagir com muitas pessoas e tem a possibilidade dele ter, por exemplo, só uma sala ou uma sala em que tenham poucas pessoas, ou que ele esteja só ele o computador, enfim, se tiver como negociar, né, a possibilidade de também no trabalho essa pessoa está sendo elevada à sua potência, porque entendeu como funciona, putz, vai fazer esses acordos também lá no trabalho, para que quando chega em casa ele já chegue um pouco mais leve também, não chegue exaurido, porque um dos traços foi tão requisitado. Se for masoca, né, como é que ele pode fazer para de repente estar fazendo com maior frequência atividades repetitivas, mas ou tendo com maior facilidade o entendimento da sua função, ou das suas funções, o passo a passo, como que ele pode fazer para ele mesmo levá-lo? Isso é autorresponsabilidade. Como eu posso me levar para o recurso no meu ambiente de trabalho? O que eu posso fazer agora entendendo que eu gosto de passo a passo? Então eu vou chegar para o meu chefe e falar: olha só, você me colocou no lugar ou numa atividade que requer muita criatividade. E eu já gosto de uma coisa muito certinha, tipo, passo um, passo dois, passo três, isso para mim é mais fácil. Tem como eu fazer tal coisa ao invés de tal coisa? Pode entregar tal coisa para fulano que é mais criativa? Enfim, gente, probabilidades que se você nunca abrir a boca para poder trazer isso à luz, seja para o seu chefe, seja para sua esposa, seja para o seu esposo, seja para os seus filhos. E aqui eu mais uma vez estou falando dos acordos, eles não precisam ser somente os acordos do casal dentro do ambiente relacional família, dentro do ambiente relacional cônjuges. Não precisa ser somente aqui. Pode ser na vida profissional, pode ser na dinâmica familiar com os filhos, pode ser na dinâmica da casa, né? Como que eu posso fazer dentro da minha casa para que eu tenha esse ambiente que me leve para minha potência? Então façam isso e façam essas sugestões para que eles também comecem a pensar: puxa, isso aqui vai ajudar, isso aqui também nessa área, nesse lugar, nessa função, sabe? E que quanto mais eles conversem a respeito disso, inclusive para que um fale para o outro, mais claro fica. Porque uma coisa é a gente trazer isso no gráfico, outra coisa é quando eles estão juntos e falam: olha, quando ela falou assim, 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 fez tanto sentido para mim, porque eu assim, 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 você lembra? Nossa, é mesmo, você assim, assim, assado. É mesmo, e desse jeito para mim é mais fácil. Ou desse jeito para mim funciona. E desse jeito assim, olha, eu não vou conseguir. Desse jeito assim para mim tá pesado, tá difícil. Vocês vão estar o tempo todo, vocês vão perceber a partir de agora, vocês vão estar o tempo todo ajudando esses casais a conversarem, a dialogarem, mas muito mais na direção do acerto do que focando nos desafios, nos problemas, nas demandas relacionais que só frisam o negativo e não o positivo. Vocês vão ajudá-los, inclusive, a entender e olhar para o fato baseado na realidade, e não elevado à terceira potência, como eu pensei isso, eu senti isso, eu reagi de tal forma. Quando eles têm esse senso de autoconhecimento e autorresponsabilidade, e inclusive de conhecer o outro, é muito mais fácil deles escolherem ir para a potência e olhar para o fato, para a realidade em si, sem colocar aquilo que não tem nada a ver com o que aconteceu de verdade, mas muito mais focado no que, olha, agora
nós vamos focar no acontecimento e ver como isso aqui é com relação ao meu recurso, com a minha potência, ou com as minhas fraquezas, ou com as minhas dores. O que que eu posso fazer aqui para te ajudar? O que que eu posso deixar de fazer que também vai te ajudar, mas que não vai vir de contra aquilo que é natural em mim, que é natureza em mim, quanto a funcionamento e dinâmica mais fácil. Eu acredito de verdade que esse encontro vai ser um divisor de água na vida dos clientes de vocês, a partir do momento que vocês consigam entender o que são esses acordos claros. E eu espero de verdade que tenha ficado muito claro aí para vocês. Sugiro que qualquer dúvida, coloquem nos comentários, envia no nosso e-mail. Você, Turma Zero fundador, tem lá o Telegram, manda lá a sua pergunta, a sua dúvida, a sua questão. E ainda tem os hot seats para a gente estar conversando também, né? Até a próxima aula. Beijo!